amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora vamos falar do esporte de um modo geral. Aconteceu o primeiro jogo da grande decisão do futebol catarinense, o Joinville levou a melhor, a decisão ficou para a capital do estado no próximo domingo com vantagem para o time do interior, que jogará pelo empate. Começaram também as decisões nos principais estados do país. Surpresa, se é que se pode chamar de surpresa o que vem acontecendo no estado de São Paulo. O Ituano levou a melhor contra o Santos no primeiro jogo da grande final do Paulista. No clássico Vasco e Flamengo, a partida terminou empatada. É uma semana também que se espera com expectativa uma decisão em relação ao Metropolitano, que pode ser chamado para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bom, nós estamos em ano de Copa do Mundo, em ano de competições regionais, logo começa o Campeonato Brasileiro, estamos em plena semana importante de Taça Libertadores de América e Copa do Brasil, e no programa nós vamos abrir espaço para uma ação social importante, denominada Gol de Páscoa. Adriele Maiara Machado é professora de dança, professora de educação física e encabeça um grupo de amigos e amigas nesta ação que vem sendo desenvolvida. Muito obrigado por estar aqui no programa, Adriele. Boa tarde, Vilmar. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Então, essa ação Gol de Páscoa é uma ação do Rotaract Clube de Blumenau. É um grupo de jovens que tem 18 a 30 anos de idade, um grupo afiliado ao Rotary Internacional. Esse grupo de jovens voluntários atua na comunidade através de projetos sociais e busca desenvolver a liderança, busca ampliar amizades, busca também contatos profissionais e se desenvolver tanto como pessoa como profissionalmente. Bom, agora vocês definiram por uma ação denominada Gol de Páscoa, mas o grupo já vem trabalhando há tempo em outras ações, sempre num trabalho voluntário, né? Sim, o Rotaract Clube de Blumenau, durante o ano ele faz várias ações. Principalmente nas ações, nas datas comemorativas principais, como a Páscoa, o Dia das Crianças e o Natal. O nosso último projeto foi um projeto mais paralelo, que foi o Blumenau Social, que foi um site de todas as ONGs de Blumenau que estão no site para quem quer ajudar, poder entrar nesse site e ajudar as ONGs. Esse foi o nosso último projeto. Agora o de Páscoa, que é o Gol de Páscoa. Pois é, por favor, explique ao nosso telespectador Então, por que o Gol de Páscoa e qual é a entidade que vai ser favorecida por esse trabalho de vocês? A parceria é com o Metropolitano, né? Isso. O Gol de Páscoa ele é um projeto de Páscoa do Rotaract, só que é num clima diferente esse ano. Por causa da Copa, nós decidimos unir tudo, a Copa do Mundo de futebol e a Páscoa. Já que é um ano bem diferente para as crianças, que é bem marcante, a gente sabe como a gente era criança, era bem marcante a Copa do Mundo. Então nós fizemos um planejamento de um projeto diferente, que será realizado no dia 12 de abril, próximo sábado, às 14 horas, a partir das 14 horas, lá no Clube Esportivo Água Verde. Esse projeto tem uma programação bem atrativa para as crianças, que são convidadas da comunidade em geral. Então, as crianças da comunidade vizinha, Água Verde, Passo Manso, todas as comunidades da Velha, das crianças são convidadas para participar desse evento. Nós, então, fizemos toda uma programação voltada para a Copa do Mundo e para a Páscoa. Na programação terá brinquedos para as crianças, terá pintura facial, contos de histórias, terá um lanche para as crianças na tarde e essa parceria com o Metropolitano, com o Clube Atlético Metropolitano, que nós fizemos, eles farão uma visita no evento, estarão presentes lá, fazendo uma integração com as crianças, jogando bola, tem um campo de futebol no clube esportivo. Então foi uma parceria bem legal que a gente mostra o contato dos jogadores com as crianças, que elas vão ficar bem felizes. Porque imagino que nesse grupo de crianças, pelo menos metade são meninos, né? Sim. E até as meninas gostam muito de futebol. Então imagina, nesse ano ontem o Metropolitano fez uma bela campanha no campeonato estadual, e aí os ídolos, jogadores que estarão lá, imagino que pelo menos 5, 6 jogadores ou até mais estarão lá no Clube Água Verde, e é uma possibilidade de encontro com essas crianças que torcem, que gostam do futebol, mas daqui a pouco desperta também aquela coisa de ser jogador, porque eu acho que todo menino gosta disso. Sim, exatamente. Até porque nesse Clube Esportivo Água Verde é um espaço também que as crianças da Profamília têm escolinha de futebol.
Então, os meninos que treinam ali, com certeza serão o público do nosso evento. Então, para eles, receber a visita de jogadores de um time, assim, vai ser esplêndido, assim, eles vão gostar bastante. Adriane, você já falou que nesse encontro das crianças, e imaginam, véspera de Páscoa, essas crianças vão na expectativa de ganhar um ovinho de Páscoa, um coelhinho. Vocês conseguiram doações suficientes para atender a esse grupo de crianças? Sim, na verdade, nós conseguimos um preço menor nos ovos, conseguimos uma doceira que faz. Os nossos ovos virão com o coelho da Páscoa, que vai ser tão esperado pelas crianças no final do evento. Ele vai trazer cerca de mais 300 ovos, então vai ser um momento bem legal para as crianças. O ovo de Páscoa vai ser todo temático de Copa do Mundo, a embalagem. Além disso, nos preocupamos com a saúde das crianças. Terá também uma parceria com a Medicina da FURB, o curso de Medicina da FURB, que terá 4 estações lá no evento de ação, uma para medir, outra para pesar, outra para conferir se as crianças estão dentro da normalidade de crescimento e de peso, e outra para incentivar a boa alimentação delas. Então, vai ser bem legal também essa preocupação com a saúde e se está tudo certinho com as crianças. Existe uma faixa etária definida para esse encontro das crianças? Não, lá no evento é livre, qualquer idade das crianças de 2 a 14 anos pode participar do evento. Bom, você e mais um grupo de meninos e meninas, estudantes, algumas pessoas já formadas que abraçaram essa causa aí de ajudar o próximo, né? Sim, o Rotaract sempre tem esse intuito de atender as comunidades, principalmente as pessoas mais carentes, as crianças mais carentes da comunidade, e levar um pouco desse espírito de solidariedade para Blumenau. Bom, e tem alguém lá que vai fazer o coelhinho nas crianças, não? Tem. Várias meninas do clube vão fazer coelhinhos, vai ter contos de histórias, vai ter várias tendas, vai ser um evento bem legal. Vai ter toda a decoração de Copa do Mundo, então a gente conseguiu linkar as duas coisas, Páscoa e Copa, e ficou bem bacana. Esse tipo de ação é combinada? Acontecem reuniões com frequência entre vocês jovens? Sim, o Rotaract Clube de Blumenau se reúne todo domingo no Teatro Carlos Gomes às 19h15. Então, nós temos reunião de mais ou menos 1 hora de duração, e nessas reuniões nós decidimos todos os projetos, decidimos todas as comissões desses projetos, e assim vai a nossa rotina. E essa galera pega junto? Sim, cada um tem uma pitada de responsabilidade em cada coisa, e quem não tem a gente dá um jeito de colocar responsabilidade, né? isso. E por falar em Copa do Mundo, essas coisas, eu imagino que vocês também, né, estão naquela expectativa como todo brasileiro, né, para a Copa do Mundo, para o Brasil, né? Sim, até porque até a decoração do evento vai ser basicamente toda em Brasil vai verde e amarelo. Isso, até a nossa camisa do evento, a gente mandou fazer uma camisa escrito gol, amarela, para chamar atenção e até marcar nossa presença lá para ajudar as crianças. Então vai ser bem bacana. Então, no dia 12, sábado agora que vem, no Clube Água Verde, né? Isso, o Clube Esportivo Água Verde, a partir das 14 horas as crianças podem chegar lá, que nós estamos lá para receber elas. Adriele, além de professora de Educação Física, você é professora de dança também? Isso, sou professora de balé clássico e atuo em escolas de Blumenau, dando aula de balé clássico. E esse envolvimento com as crianças é ofício da profissão ou aquela coisa que... Porque a gente sempre escolhe, quando se trata, ou se a gente se coloca à disposição para ajudar alguém, a gente escolhe ou ir lá dar aquela força para um senhor de idade, uma senhora, ou as crianças, para quem precisa. Isso foi uma escolha ou é a necessidade e a gente vai onde tem a necessidade? A gente procura revezar bastante assim essa questão de a gente já faz bastante visita em asilos, já foi bastante em creches, em escolas, então nós abrangimos todas as idades, né? Não tem uma escolha no Rotaract. Eu, particularmente, por trabalhar com crianças, tenho mais essa afinidade. Então, sempre gostei mais de ajudar as crianças. E essa galera pratica esporte também, não? Jogam futebol, vôlei, essas coisas? Sim, jogam nas escolas. É um grupo de jovens bem ativos. Sim, nós até nos reunimos para jogar vôlei, para praticar atividade física, então nós estamos incentivando bastante os jovens aí. Quem te acompanha hoje aqui no estúdio? É a Tatiana. Legal. Falar em você, Adriele, na Tatiana e toda a equipe, são quase 100 jovens que estão à frente desse projeto, né? Na verdade, o Rotaract Clube de Blumenau tem cerca de 50 associados. Então, esses estarão engajados no projeto.
Cada um tem uma função ali, escalamos uma função para estar no dia, ou é cuidar de brinquedo, ou é auxiliar uma criança em outra coisa. Então, para ter uma organização bem planejada para o dia. Mas estamos cerca de 50 sócios no Rotaract Clube É um de grupo Blumenau. que tem dinheiro ou muita força de vontade? Mais força de vontade do que dinheiro, com certeza. Adriele, muito obrigado por estar aqui no Obrigada. Meia Hora Esportiva. Sucesso, parabéns pela iniciativa e como essa e outras que já aconteceram se repitam aí, porque a gente sabe que as crianças, muitas carentes, esperam tanto por um ovo de Páscoa, um coelhinho e aquele encontro, aquele abraço, né? Aquele momento que é marcante. Essas crianças elas vão crescer lembrando deste sábado, desse encontro de vocês. Sim, com certeza. São pequenos atos que fazem toda a diferença. Qualquer pessoa pode fazer um simples ato que com certeza vai fazer diferença na vida de uma criança ou de uma pessoa. Muito obrigado, Adriele Maiara Machado, ela é professora, esteve conosco aqui no Meia Hora Esportiva para falar um pouquinho sobre essa ação, Gol de Páscoa, que contará inclusive com a presença de jogadores do Metropolitano no próximo sábado, uma ação em prol das crianças carentes da região da Velha, do bairro Água Verde, e o evento acontece a partir das 2 da tarde no Clube Esportivo Água Verde. Vamos ao futebol, tem rodada neste meio de semana da Copa do Brasil e tem catarinense em campo. Nós vamos ter a estreia do Joinville, lá no Rio Grande do Sul, no Estádio do Vale, diante do Novo Hamburgo. Teremos o jogo de volta da equipe do Figueirense diante do Plácido de Castro. A partida está marcada para a nossa capital e, é claro, o Criciúma também estará em campo diante do Londrina, jogo de volta, o jogo disputado lá em Londrina, no Estádio do Café. A equipe paranaense levou a melhor, venceu por 2-0. Tem na quinta-feira o jogo do Fluminense, agora sob o comando do Cristóvão Borges, diante do Horizonte, no jogo no Ceará, 3-1 para a equipe cearense. Então a necessidade da reabilitação. São alguns dos jogos importantes, como São Paulo que recebe o CSA, o Coritiba que enfrenta o Sênior do Mato Grosso. São partidas agendadas para este meio de semana pela competição nacional, a Copa do Brasil. Teremos também Taça Libertadores de América, jogos importantes desta fase de grupos, onde algumas equipes já estão classificadas, outras precisam da classificação. O Atlético terá de ganhar do The Stronger na Bolívia, jogo desta terça-feira, 19h45. O Flamengo precisa vencer o Leão do México na quarta-feira, também 19h45. O Cruzeiro e o Real Gardilasso na quarta-feira, 10 da noite. O Cruzeiro precisa ganhar por diferença de 3 gols para não depender do outro confronto. O Botafogo vai à Argentina, encara o São Lourenço. O Botafogo precisa do resultado. Acabou tropeçando em casa com os chilenos no meio da semana que passou. O Atlético Mineiro, mais tranquilo, recebe o Zamora da Venezuela na quinta-feira, 17h30, já classificado, a exemplo do Grêmio, que joga também na quinta, 10 da noite, diante do Nacional do Uruguai. O Grêmio também classificado, luta para se manter em primeiro. Bom, nós recebemos agora na segunda parte aqui do Meia Hora Esportiva o Ronei Schutz. Ele é diretor social do Clube Atlético Metropolitano. É que estamos no mês onde se realiza a declaração do imposto de renda, o acerto de contas com o Leão, e o Metropolitano conseguiu um projeto importante na lei do incentivo para captar recursos, principalmente para a base. Ronei, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, é um projeto importante para trabalhar os meninos na formação como profissionais, mas como homem também, mas que tem que despertar o interesse dos empresários. E como é que o Metropolitano está fazendo, você contador e os contadores, a sua classe, para que essa proposta seja compreendida na cidade? É correto. Nós temos hoje, pela segunda vez, um projeto na ordem de lei de incentivo ao esporte, onde o empresário ele pode colaborar com o Metropolitano de uma forma que não gere ônus para ele, ou seja, totalmente gratuito. O imposto é devido, ele vai ter que pagar. O que a gente pede é que, em vez de ele recolher 100% para a União, que repasse 1% ao Metropolitano e colabore no incentivo à formação de jovens atletas para o Metropolitano, como já vem sendo feito desde 2008. Agora, existe uma diferença, né? Pessoa física, pessoa jurídica, é o mesmo percentual? O percentual ele é variado em relação à pessoa jurídica e física. A pessoa jurídica é 1% e a pessoa jurídica, a física, aliás, o valor percentual é um pouco mais alto, que é 6%. O que foi possível arrecadar até aqui? Bom, a nossa arrecadação ela foi muito aquém do primeiro projeto. No primeiro projeto, ao final do exercício de 2011, nós arrecadamos R$700 mil. Ao final do exercício de 2013, nós arrecadamos quase R$100 mil, ou seja, 1/6 do que a gente havia arrecadado
no projeto anterior. Agora, foi possível entender por que está acontecendo essa diferença e talvez esse ano a falta de interesse? Sim, o que acontece? No primeiro projeto, nós tivemos a participação de em torno de 12 empresas que colaboraram. Essas 12 empresas somadas representaram um montante ali de quase R$700 mil. Neste ano, nós tivemos o mesmo montante de empresas, quase o mesmo número de empresas, só que o percentual, o valor arrecadado foi bem inferior. Por quê? Porque uma única empresa que nos doou no projeto anterior correspondeu a 70% do valor da arrecadação, né? E nesse ano nós não tivemos a doação dessa empresa. Então, obviamente, ocasionou com que o projeto tivesse uma arrecadação bem inferior por conta de uma empresa que colaborou num projeto, mas não nesse, né? Então, a gente sabe que o valor da doação varia conforme o faturamento da empresa, conforme o valor que a empresa paga de imposto. O que ocasionou foi que, quando a gente consegue o apoio de empresas que têm um bom faturamento, o valor da doação ela é significativamente maior. Rodney, a pessoa física, ou mesmo as empresas, elas não entenderam direito essa ideia, essa proposta do Metropolitano, porque é um projeto legal que forma atletas, que dá oportunidade aos nossos meninos aqui da região de Blumenau, do Vale do Itajaí num todo, para realizarem o seu sonho de virem a ser um atleta, um jogador de futebol profissional. Exatamente. O que acontece? Como a gente sabe, o imposto de renda, ele é devido. É um imposto que é gerado em Blumenau, que é gerado pelas empresas locais e que acaba indo para a União, indo para o governo federal. O que a gente pede é que repasse 1% desse valor para que fique no município. Um imposto gerado aqui, que fique no município. Para onde esse recurso vai? Para o metropolitano. Aonde ele é investido? Nas categorias de base. Qual é o público-alvo das categorias de base? Atletas de 13 a 20 anos de idade. São jovens atletas que estão iniciando a sua carreira esportiva, que vêm a ser futuros atletas do Metropolitano e, além disso, há um suporte educacional nesse projeto. Ou seja, nós estamos oferecendo 10 bolsas de estudos a nível universitário. Nós estamos oferecendo vale transporte, nós estamos oferecendo alojamento, nós estamos oferecendo planos de saúde, nós estamos oferecendo alimentação dentro de um padrão nutricional adequado. Além dos profissionais, né? Além dos profissionais, além de uma ajuda de custo que muitos desses atletas, por vir de uma equidade social um pouco inferior, acaba colaborando para o auxílio da própria família. Então nós estamos ajudando a desenvolver socialmente esses jovens, a promover a sua cidadania e também a dar oportunidade, que depende deles, depende do talento esportivo deles, para se tornarem atletas profissionais do Metropolitano. Desde 2008 até agora, já foram formados mais de 12 atletas pelas categorias de base, que já vestiram a camisa do elenco profissional do Metropolitano e que já retornaram economicamente também para o clube, como é exemplo do Andrei, que foi formado pelas categorias de base, foi formado por este projeto, no primeiro projeto que se iniciou-se em setembro de 2012, e que trouxe um retorno econômico para o Metropolitano que ajudou a darmos investimento, a formar esse clube que hoje chegou a quase a Série C do Campeonato Brasileiro. Rodney, ontem, por exemplo, eu estava em Joinville na transmissão do jogo Joinville e Figueirense e o Nereu Martinelli, que é o presidente do Joinville, falava maravilhas, inclusive dando a entender que tem interesse no Júnior Fel, que é outro talento que está sendo revelado aqui pelo Metropolitano. Exatamente, o Júnior Fel foi um atleta das categorias de base, né? Foi formado pelo Metropolitano, né? Teve todo o suporte nas categorias de base e que hoje integra a categoria profissional do clube, vem se destacando e vem a ser um futuro retorno também econômico para o Metropolitano. Outros que estão a caminho, como o Vinícius, lateral, né? Como o próprio Vinícius, né? Que o próprio Júnior, que foi titular, inclusive. O Juninho? O Juninho, lateral né? esquerdo. Lateral esquerdo, formado por este projeto também. Ou seja, são atletas que, sem a condição do projeto, daquele primeiro projeto que nós tivemos, que foi aprovado pelo governo federal, talvez nós não teríamos o suporte econômico para fazer com que a gente pudesse investir nesses atletas, ter a atratividade para que os atletas permanecessem no clube e fossem formados. Nós teríamos dificuldades. Rodney, eu falei há pouco aqui sobre o Campeonato Catarinense, se me permite, vamos mostrar, né, o jogo ontem, só para conferir o placar e agendar a partida de volta. O Joinville ganhou de 2-1 do Figueirense.
O primeiro gol foi marcado aos 47, o Wellington Saci cobrando falta, o Everton Santos, às 5 do segundo tempo, empatou para o Figueirense, e o Edgar Júnior acabou fazendo o segundo gol aos 29 para a equipe do Joinville. Cerca de 18 mil pessoas ontem na Arena Joinville, um belo jogo, bem disputado. O Joinville venceu e mereceu, porque buscou a vitória do começo ao fim. Jogo de volta domingo, 4 da tarde, lá no estádio Orlando Scarpelli. Agora a vantagem é do Jack. O Joinville joga por um empate. O Figueirense precisa ganhar o jogo. Você que acompanhou os dois jogando diante do Metropolitano, tem algum palpite? Vê alguém melhor aí? Ou a vantagem construída pelo Joinville, ela faz a mesma diferença? Olha, eu estive lá, assisti o jogo, né? Acompanhei de perto, já venho acompanhando o Joinville há um bom tempo. Realmente a equipe do Joinville é uma equipe que tem um poder tático muito forte. Né? Ela é bem dirigida pelo Emerson Maria. E, aliás, mexeu muito bem ontem no time. Exatamente. E um fato interessante que me chamou a atenção no jogo foi o lateral esquerdo. Que jogou no meio, o Wellington Saci. Exatamente. E o próprio lateral número 6 do Joinville, me foge o nome dele... É o Wellington Saci. O Wellington Saci, que foi formado pelo Joinville nas categorias de base. Ou seja, subiu da base para o time profissional, está se destacando, vem sendo titular da equipe, né? Que também é um investimento que o Joinville fez nas categorias de base que está dando resultado. Fez o gol da falta, fez o passe, né, para o Edgar Júnior fazer o gol. Isso. Jogou mais adiantado no meio, porque o Bruno Costa acabou sendo o lateral. Bom, o Hexagonal também apresentou jogos neste sábado, a penúltima rodada do Hexagonal do Campeonato Catarinense de Futebol, e agora a coisa começa a ficar mais apertada na medida em que já se sabe que Avaí, Chapecoense, o próprio Marcílio Dias conseguiu a vaga dentro de campo para a Série D do Campeonato Brasileiro já deste ano. Então, conferindo aí os resultados do sábado, o Avaí 2, Marcílio Dias 2. O Marcílio ganhava por 2-0, cedeu empate no segundo tempo. O Atlético venceu o Brusque por 3-1, complicando ainda mais a vida do Brusque, e o Atlético crescendo nessa reta final. É a segunda vitória consecutiva. Juventus e Chapecoense 1-1. A Chapecoense, o Rony marcou o gol a 42 do segundo tempo para a equipe do Oeste. A classificação agora do Hexagonal do Campeonato Catarinense de Futebol, tem na liderança duas equipes, Avaí e Chapecoense 17 pontos, Marcílio Dias tem 15, Atlético de Birama e Brusque estão com 9, o Atlético tem uma vitória a mais, 3 contra 2 do Brusque, e o Juventus lanterna com 8. A rodada última programada para o sábado tem Brusque e Juventus lá em Brusque. Tem Marcílio Dias e Atlético em Itajaí, e tem ainda Chapecoense e Avaí no oeste do estado. Para resumir a história, se o Marcílio Dias perdeu o jogo em casa para o Atlético de Birama, independente do resultado que acontecer em Brusque, Brusque e Juventus vão para a segunda divisão do futebol de Santa Catarina. Exatamente. A gente vê que times que fizeram uma boa campanha, né, no Brusque primeiro mesmo, turno, com a saída do Pingo, parece que desandou, né? Exatamente, né? Ou seja, como a gente diz, né, brinca, né? Ou seja, foi do céu ao inferno, né? Em poucas rodadas, né? Pelo brasileiro, os campeonatos regionais também rodadas importantes, né? Aqueles chamados jogos decisivos, Campeonato Paulista, o Ituano fazendo a festa em cima dos grandes. Na decisão, venceu no primeiro jogo o Santos por 1-0, o Santos desperdiçou um pênalti, 1-0 Ituano. Jogo de volta no próximo domingo, 4 da tarde, na Vila Santos e Ituano. Campeonato Carioca, no clássico Vasco e Flamengo. O Vasco, como mandante, fez 1-0 no primeiro tempo, acabou cedendo o empate para o Flamengo. Flamengo que joga pelo empate no próximo final de semana, no Maracanã, 4 da tarde. O Vasco, para ser campeão, terá de vencer. Nas semifinais, empatou a primeira com o Fluminense, depois acabou vencendo o Fluminense e chegando à grande decisão. Campeonato do Rio Grande do Sul, primeiro Grenal foi disputado, o Inter venceu na Arena por 2-1. Neste domingo aconteceu o jogo teste no Beira-Rio, Inter 2, Peñarol 1. Pena que o Inter lotou o estádio, 50 mil colorados na festa, e o time do Peñarol foi formado por uma equipe reserva. No próximo domingo, e não se sabe onde vai ser o jogo ainda, Inter e Grêmio, Grenal decisivo do Campeonato Gaúcho. Talvez hoje, amanhã, o estádio Beira-Rio seja liberado, ou do contrário, a partida aconteça na Serra, lá no Estádio Centenário. No Paraná é final do interior, Paranaense com Londrina e Maringá, 2-2. Jogo de volta no Willie Davis, no próximo domingo, Paraná e Londrina.
E nós tivemos também a primeira partida da final do Campeonato Mineiro, 0-0 Atlético e Cruzeiro, 0-0 Atlético de Goiás e Goiás também na primeira partida da final do Campeonato Goiano. Enfim, os campeonatos regionais chegando ao final. Já 2 terminaram. Cuiabá ganhou no Mato Grosso o título ontem e o Sampaio Corrêa, campeão maranhense de futebol. O que é preciso fazer para convencer empresários, as pessoas que declaram imposto de renda, Ronei, para que neste mês de abril, época de declarações, esse contribuinte abrace a causa do metropolitano? Eu acho que o mais importante é a conscientização, né? Vejamos bem, Blumenau hoje pelo IBGE, conforme saiu a pesquisa do IBGE 2013, Blumenau hoje possui 55.772 pessoas que possuem rendimentos acima de 3 salários mínimos, ou seja, estão dentro do valor que é do imposto de renda. Ou seja, nós tivemos até hoje no metropolitano apenas 5 pessoas físicas que doaram para o projeto. Ou seja, de um montante de 55 mil pessoas que declaram imposto de renda, que de alguma forma têm o compromisso do imposto de renda, apenas 5 contribuíram. Ou seja, um percentual, um montante exorbitante de recursos que foi para o governo federal e que poderiam permanecer aqui na nossa cidade. Quem está se convencendo dessa proposta aqui da tua fala no programa Meia Hora Esportiva? Qual é o procedimento? Procura o clube, procura um contador? Como faz? Isso. Nós queremos o seguinte, que primeiramente conheça o projeto, né? Conheça o projeto, perceba que o projeto ele é um investimento para as categorias de base, esses recursos não vão para a equipe profissional, é exclusivamente para a formação de atletas. Procure o Metropolitano, através do telefone 33385574, né? Ou pelo e-mail gerência@metropolitano.net. Né? Nós passamos o material, nós temos um material explicativo de como é feito as doações, como é feito a isenção do imposto de renda, enfim, todo o material explicativo da forma como pode ser contribuído. A partir daí, nós emitimos, feito a doação, nós emitimos um recibo, esse recibo é válido, então, para a dedução do imposto de renda. Então, pedimos, mais uma vez, que colaborem com o Metropolitano. Ou seja, façam com que esse imposto fique na nossa comunidade, gere empregos. Metropolitano gera hoje 77 empregos diretos e mais de 180 empregos indiretos, né? Que fomentam não só os próprios atletas, não só os próprios colaboradores que geram esse emprego, mas toda uma família de pessoas que estão inclusas na comunidade de Blumenau. Ronei, quero te agradecer, muito obrigado, sucesso, né? Que empresários e as pessoas de modo geral que declaram imposto da renda abracem essa causa do Metropolitano, que aliás disputou no sábado diante do Marcílio Dias na categoria juvenil pelo estadual, goleou Marcílio Dias 4-0 lá na Itopava Central e na categoria de juniores perdeu o jogo por 2-1 para o Marcílio Dias. Por falar na Itopava Central, o jogo Atlético e Águias foi lá no campo do Botafogo pelo campeonato amador da Liga no Wunderwald, na cidade de Pomerode. Ainda Grêmio 1, Tupi 3, Salto do Norte 5, Horizonte 0, Asa Branca 3 e AFA também 3. E assim, meus amigos, estamos chegando ao final do Meia Hora Esportiva, edição desta segunda-feira. Reprise hoje às 7h15 e às 23h30. Já chegou aí o Rodrigo Vieira, ele vai apresentar o TVL Notícias. A todos um grande abraço, boa semana.